é o Pérola Negra Podcast, onde conhecimento flui, a mente voa e a conversa é boa. Olha, a gente está com uma pessoa aqui, um amigo, que toda vez que eu vejo eu fico muito feliz, porque ele é inteligentíssimo, muito simpático, agradável. A única dificuldade é falar o nome inteiro dele. A gente chama de grego porque é muito mais fácil. Stavros Chantopoulos. Acertei ou errei? Acertou, Mário. Acertou. Porque muita gente deve errar seu nome, né? Deve, mas na realidade é ter coragem para ler. Criou coragem, leu, normalmente sai. E o teu apelido é grego, né? É. Mas você é grego mesmo? Na realidade eu sou filho de gregos, né? Meu pai e minha mãe são gregos, falecidos eram gregos, né? E filho de grego, grego é. Sim. Então eu tenho cidadania grega, tal, tudo, mas... Você fala grego? Falo, leio e escrevo. Olha que Não, maravilha. você fala, lê, escreve e canta. E canta, ele canto cantou grego no jogo, também. foi muito legal. Eu já assisti um programa do Jô que você estava lá como entrevistado e você deu um show. Cara, Foi maravilhoso. Quebra-prato. Foi maravilhoso. Teve uma época que eu cantava com uma banda grega, depois acabei saindo, não dava mais tempo, mas a gente fazia shows, né? Em ambientes tipo hotel, tal, festas gregas mesmo, que iam gregos e brasileiros, ou amigos brasileiros. E é muito legal. Essa quebrar prato significa o quê? Olha, existem várias, vamos dizer assim, interpretações para isso. Tem algumas que são meio até tristes, né? Porque eles dizem que a quebra de prato, na época que a Grécia foi tomada pela Turquia, né? Que teve o Império Otomano, o pessoal quebrava tudo antes dos turcos chegarem, quando eles fugiam das casas, né? Então tem esse processo de se identificar. Depois tem gente que diz que Onassis, quando chegou no auge dele e tal, etc., ele fechou uma taverna em Atenas e quebrou tudo, tal. Tem outros que dizem que é um processo de renovação, né? Ou seja, você renova, assim que você quebra o prato, você deixa de ter aquilo e há uma renovação. E na realidade é gostoso pra caramba quebrar um prato. O ritmo é libertador, Não, né? Vários, né? Vários. Muito. Então, o que eu digo é um tesão quebrar prato, né? Sim. Porque a música ajuda e tal. Sim. E é interessante porque recentemente uma sobrinha minha casou e ela quis ter uma parte da festa dela, a banda grega. E ela, não, só se eu cantar, tio, tal. Eu chamei aquela banda em que eu cantava e fizemos um show curto, né, antes de... E aí, quantos pratos a gente compra, tal, etc. Eu lembro, eles compraram tipo 600 pratos, era 50 dúzias. Nossa, que delícia. Durou uma música. As pessoas E todo mundo quer que quebrar não um eram prato, gregos, né? Mas foi assim, falei, gente, vocês quebraram um recorde mundial de quantidade de prato para uma música, né? Que arrebentou tudo em uma música. 600 pratos em uma música. O que você mais admira na cultura grega? Olha, toda cultura tem seus valores, tal, etc., né? O grego é um povo relativamente complicado, né? No sentido, você sabe, aquela região lá, italiano, grego, tal, são pessoas que gritam, que parece que estão brigando e não estão brigando, tá certo? Tem posições, às vezes você vê falta de paciência, aquilo outro, tal, etc. Mas o grego tem algo que é interessante, porque o grego é um povo, na sua essência, muito hospitaleiro. Sim. E existe uma palavra em grego chamada filótimo, que se você traduzir, na realidade é você honrar a amizade. Mas se você olhar a fundo essa palavra, é você, na realidade, ter empatia e consideração por todos os aspectos que envolvem um ser humano. Entendeu? Então, é amor ao próximo, é consideração ao próximo, consideração à sociedade, consideração à família e, na essência, consideração a você mesmo como um todo num contexto empático, tá certo? Então, o grego tem isso como essência. E teus filhos falam grego também, não? Olha, eu tenho 2 filhas, né? E é interessante porque quando o pai é grego, ou de origem grega, é mais difícil as crianças aprenderem quando a mãe não é grega. E minha esposa era brasileira, entendeu? Não tem como
eu não tinha tempo para isso, né? E não optamos, na época, de colocar as meninas na escola grega antes, né? Mas é uma pena isso, porque valeria a pena elas, pelo menos, se comunicarem. Eu já não falo quase nada, porque não tenho com quem falar mais, né? Sim, sim. Então, é um processo que, quando eu começar a falar, demora um tempo para as palavras voltarem e tal, porque fica sem muito tempo de comunicar, Na prática, né? né? Na prática, né? Agora, Grego, deixa eu te falar. Você é um dos caras que mais entende de educação no Brasil. Tem uma brincadeira. Eu vivi, trabalhei e estudei antes da internet. Então, tem aquele meme, né? Quando eu cheguei era tudo mato. E você foi o precursor do EAD, do ensino à distância no Brasil, né? Quando você chegou era tudo Brasil. mato no EAD? Não, aí que tá. Tem iniciativas antes. A gente foi precursor na Fundação Getúlio Vargas. Na GV. Né? Isso. A gente tem algumas pessoas bem pioneiras, né? Que certamente tiveram papel preponderante nessa área. Um deles é o próprio presidente e fundador da Associação Brasileira de Educação à Distância, que é o professor Frederick Little, que ele começou essa brincadeira lá uns 30 anos atrás, né, na USP, onde ele era professor na ECA, onde ele criou a Escola do Futuro, dentro da ECA, né? E outras iniciativas existiam, né? A educação à distância, propriamente dita, ela data de séculos atrás, né? Não é algo recente, só que antes era um contexto de muito mais correspondência do que qualquer outra coisa. Sim. O que eu posso te afirmar é que nós fomos precursores nessa era internet da educação à distância. Porque em 94, a maioria das pessoas nem sabia que existia internet. Tá certo? E foi quando, por iniciativa do diretor da Escola de Administração de Empresas aqui de São Paulo, na época o professor Michael Zeitlin, ele teve essa visão de que a internet tinha muito a ver com o contexto da educação. Nasceu a universidade, né? Isso. E aí, o que acontece? Foi quando começamos a implantar a educação à distância na FGV. Mas as ferramentas eram muito primárias naquela época. Eram primárias, mas, Mário, é o seguinte, naquela época, para você ter uma ideia, tem uma instituição que é o TEC Monterrey, no México, que nessa época já ofertava... o TEC Monterrey foi fundado por uma pessoa que estudou no MIT e ele levou o mesmo modelo do MIT para lá, qualidade e tal, e ele espalhou muitos campi da TEC. E o que acontece? Naquela época já, ele, por exemplo, disciplinas optativas, ele ofertava já via internet, para poder ter alunos em vários campos e ganhar escala para uso. Né? Eles já defendiam mestrados via videoconferência, tá certo? E nós trouxemos esse povo para cá para preparar uma equipe da FGV que, em parceria com a Petrobras na época, criou uma sala de videoconferência com tudo que era de mais moderno de equipamentos. E participamos desse processo desde o início, onde, por exemplo, nessa época, a gente criava o nosso HTML, eu professor, não era desenhista instrucional, tá? A gente fazia, que eu falava, cursos de caixeiro viajante, porque eu dava uma aula ao vivo para a turma que estava, por exemplo, na sala de AD da FGV, que tinha um cockpit, tal, 2 telas, e eu tinha no mínimo 3 outros pontos que recebiam sinal. Porém, essa época era Embratel 128 kbps discado, né? Discado de banda. E aí você fala, boa noite! 90 segundos depois chegava em Ribeirão Preto, tá certo? Isso aí. E aí vai. Então, essa é a época de dinossauro. Depois que eu dava a minha videoconferência em São Paulo, aí nessa semana eu fazia os chats com os alunos, que era a interação síncrona via internet, com linha de escada de fax aí, tá certo? E aí, para falar boa noite, falava, da onde você está participando do chat? Esse era o boa noite. Tinha gente de Xangai, da Bélgica, tá certo? Interior, tal. Então já vê o processo. E a gente usava um Learning Space, que era da Lotus, que era vamos dizer assim, um ambiente virtual da época que a gente estava utilizando nessas empreitadas. Então, realmente, se for considerar a
a estruturação mais afinada, de melhor estruturação no que diz Brasil, a FGV foi precursora e eu faço parte desses dinossauros aí, com certeza. Sabe uma coisa que aconteceu? Durante a pandemia, eu me vi com mais tempo disponível. E aí começaram as ondas de live, de curso online. Você acha que foi o boom, né? Sim, foi. E eu comecei a fazer, né, participar de várias lives. E durante a pandemia, eu consegui fazer mais uma pós, um curso de extensão. E comecei a fazer agora a minha outra pós também à distância. Só que eu ainda vejo de algumas pessoas, não sei se eu estou equivocado ou não, se é percepção minha ou enfim. Eu vejo algumas pessoas ainda uma certa resistência, mesmo depois da pandemia, uma certa resistência de interpretar uma pós-graduação, um mestrado, um curso mais sério à distância como algo verdadeiramente tão bom quanto o presencial. Bom, Ana, aí a gente vai ter que ter a resposta pode durar 2 horas. Pode. Pode porque você tocou em pontos aí que são fundamentais, né? Você vê, você aproveitou muito bem. As características da disponibilidade de recursos que você tem são diferenciados, vamos colocar dessa forma. Eu não sei em que instituições você fez as suas pós-graduações, tá certo? FGV e PUC. Então, você fez em ambientes que eu conheço muito bem, inclusive da FGV à distância. Aquilo lá é um modelo que foi implantado em paralelo, né? Rio, São Paulo, depois de 2008 eu assumi todo esse processo e revolucionamos tudo que a gente faz. Uma equipe super competente. A gente, para você ter uma ideia, o FGV Online foi a primeira e única instituição de EAD a receber uma certificação da Fundação Europeia de Gerenciamento em relação à qualidade do uso de tecnologia que enriquece a educação, o ensino com tecnologia. Então, você pegou algo que não tem como questionar, porque é uma preocupação de garantir que o material esteja à altura, e isso essas instituições têm, porque tem bons conteudistas, excelentes, os melhores em suas áreas. Segundo ponto, que isso é a parte, uma das pernas do produto. Segundo ponto, você tem a tecnologia, que é dimensionada em função de SLAs, tal, etc. Então eu tenho como garantir tecnologia que vai te dar acesso tal, e tem um conteúdo de boa qualidade e super bem desenvolvido para você interagir. Isso. Com metodologia ativa, com coisas que fazem todo sentido na interação com o aluno. E o principal ponto, você tem um tutor, que é o que garante que você vai estudar. Você tem tudo bem colocado em cronograma, atividades assíncronas onde você participa, síncronas, e a filosofia é muito clara. Se o aluno não acessar durante um período, eu entro em contato e falo: Ana, o que está acontecendo? Por que você não acessou? Isso é uma aula igual a qualquer outro processo que se preocupa com o desenvolvimento do aluno. E eu acho que tem um adicional de que as pessoas que fazem pós-mestrado, às vezes é mãe, ou tem uma vida corporativa absurda. Não, isso, antes de chegar nisso que você está falando, deixa eu só completar. Por que há resistência ou por que há, vamos dizer assim, uma descrença? Porque no Brasil resolvemos enlatar a educação à distância de forma a se massificar. Não sou contra a massificação, porque a democratização ocorre dessa forma, mas com um mínimo de qualidade. Então a maioria dos ambientes não tem tutoria adequada, material é muito pobre e o aluno não aprende mesmo, ou aprende muito pouco. Ou só quer o certificado. Isso. E aí você joga essa culpa no processo, tá certo? E se você olhar para o presencial dessas instituições, provavelmente tem o mesmo caminho, com pouquíssima diferença. Onde no exterior, quem faz curso à distância ou mediado por tecnologia, tal, etc., paga em alguns lugares até mais caro para ter uma taxa de conexão melhor. O preço é equiparável. E, obviamente, o que você falou. Para que servia normalmente, inicialmente, o EAD?
era para quem não tinha tempo de estar presencialmente, não tinha como ter rotinas fixas. Sim. São as agendas de pessoas como eu, do Mário, né? Que temos uma dinâmica, precisamos de flexibilidade e tal, etc. E aqueles que não acessam. Você falou em mãe. Eu tenho um aluno que eu lembro até hoje, que foi um dos que fez graduação tecnológica com ele, que era um pai solteiro. Olha só. Ele tinha 3 filhos. Nossa. E ele chegava em casa, liberava quem cuidava dos filhos e só tinha das 9h30 até 11h30 para estudar. Então isso que você falou é a coisa mais linda do mundo, do acesso que você tem à educação em função da tecnologia. Com certeza. Uma pessoa que não percebe isso hoje é uma pessoa fora do eixo, né? E outra coisa, a tecnologia não substitui nenhum outro tipo, ela media adequadamente, permite que você crie modelos pedagógicos que vão ter impacto, e eu vejo elementos hoje que são totalmente contraditórios com aquilo que se busca no contexto da educação. Não se pode deixar isso de fora, mas tem que ser bem utilizado. Então isso que você falou do acesso é muito importante. Claro. Né? Passei muitas vezes por esse processo de resistência lá no passado, até com pessoas desincentivando gente a estudar. Eu lembro, tinha um senhor na CBN, que eu não vou falar um nome para não criar, que uma vez um ouvinte colocou uma pergunta para ele, né? O que você acha de... Não, isso é bom para pós-graduação, tal, para outros processos não é bom, tal, e assim vai. E eu falei, maluco esse camarada. Liguei para a produção, falei com ele, convidei ele para conhecer o nosso trabalho, ele nem deu bola. Não se interessou. Não se interessou. Aí eu fiz um comunicado geral que foi apoiado por mais de 2.000 pessoas no Facebook e tal, etc., né? À época. Pois passa um tempo, ele fala de novo. E esses cursos gratuitos que surgiram aí e tal, etc. Aliás, eu fui precursor na FGV oferecendo curso gratuito para que quem não pudesse pagar curso pudesse ter acesso. Nossa, eu já fiz vários Milhões online. de acessos. E queriam certificação, eu criei declaração de participação que permitiu que eu estudasse quem acessava. 2008, tá? Eu fiz vários da FGV gratuitos, O tem mundo certificados. desenvolvido começou esse processo 3 anos depois. Pois é. A gente já tinha tido dezenas de milhões de acessos, tá certo? E vira esse cara e fala assim, não, isso daí você vai fazer, mas é como estudar como um cavaleiro solitário. Então, Mas o que ele quer? Fora Ele quer do ar, companhia ou fora do conhecimento? ar. E aí aquela escolha de RHs que discriminavam também, né? Que hoje não tem como fazer isso. Não Tipo, tem. você se formou de que forma? À distância? Não. Amigão, é o seguinte, eu te pergunto, quanto que é 2 mais 2? Você fala 4? Ótimo. Se você aprendeu sozinho, se estudou à distância ou presencial, o que importa é o que você sabe, não a forma pelo que você adquiriu. O canal de conexão entre o estudo é E o não que existe importa. mais educação que não seja um contínuo entre presencial e Nas a distância puro instituições. e temperado por metodologia de certeza. acordo com a característica de cada elemento. Nessa linha, como é que você vê o EAD no futuro? O EAD, na realidade, é o seguinte, Mário. O EAD no futuro vem de encontro com uma entrevista que eu fiz, eu acho que em 2012, não lembro se foi na Exame ou num jornal, que perguntou para mim, professor, o senhor consegue enxergar uma universidade, uma faculdade 100% EAD, sem nenhuma interferência tal? Eu falei, consigo. O que vai viabilizar isso? Inteligência artificial. Então, hoje, por exemplo, uma pesquisa que eu ainda não concluí, não sei se eu vou conseguir concluir do meu pós-doc, era implementar um processo de gestão acadêmica sem a interferência humana, usando blockchain. Olha que legal. Então isso seria o controle transacional do processo educacional. O EAD se desenvolve da forma tradicional e com inteligência artificial você tem como fazer a tutoria praticamente sem auxílio do ser humano, onde um robô desses pode direcionar material adequado para o aluno, Tirar as dúvidas. tirar a dúvida, tá certo? Direcionar onde é o ponto forte dele na interação. Esse cara gosta mais de vídeo, esse gosta mais de ler, tal, etc. Tudo debaixo desse guarda-chuva. Se eu empacotar isso de forma adequada, eu acabei de automatizar um processo, tá certo? Isso serve para a educação infantil? Se tiver gente ouvindo, eles vão querer me matar. Não.
não serve. Porque o ser humano não pode tratar essa parte, principalmente neuropsicológica, pedagógica, que não seja pelos preceitos. Agora, tudo isso vai provocar, mais uma vez, a transversalidade dos estudos para ver como é que a gente vai encarar isso no futuro. E aí eu vejo reportagens que saíram recentemente no Geo dizendo: enquanto o estado de São Paulo quer só material digital, na Suécia eles vão abandonar o digital e vão voltar para o papel, porque isso, porque aquilo. Loucura! É 8 mil. Para, gente. Nem uma coisa nem outra. E é contraditório, Total. né? Veja a Coreia como é inteligente. Não tira a lousa da sala de aula, obriga o aluno a fazer e à tarde prepara um camarada para o século XXI usando o quê? A tecnologia, a integração tecnológica. Você falou de Coreia, eu estava me lembrando aqui, a Coreia está ali muito bem posicionada, Singapura. O Brasil ficou em 52º lugar. Isso. No nível de leitura, numa pesquisa recente. Isso, leitura. Se você pegar PISA, mesma coisa. A gente foi só pum, 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 caindo. Mário, aí tem um processo que a questão é muito mais política do que prática. Isso eu te falo de cátedra, né? E vou repetir outros educadores, como Darcy Ribeiro, tal, etc. O projeto da nossa nação, infelizmente, isso eu falo para todos que estão nos ouvindo, é não educar. E se quiser me chamar para depor, tal, pode chamar. É não educar. Aliás, tem uma declaração sua, né? Ó, de alguns anos atrás, aí, 2020. Desafio na educação. Não podemos perder mais nenhuma geração, alerta professor. É isso, né? É isso. Isso, na realidade, foi o slogan que eu usei para o plano que eu gerei pro... Só para pontuar, você foi indicado lá no começo do governo Bolsonaro para ser ministro da Educação, né? Todas as trocas que teve, eu fiquei na lista tríplice, né? E infelizmente, Mário, mais uma vez, eu não tenho como dizer que a educação avançou no governo Bolsonaro. Também não avançou em nenhum outro governo, tá? Temos avançado em números, temos tido avanços localizados, com certeza. Não vamos relatar caos só, né? Mas, infelizmente, quem está à frente dos processos educacionais, inclusive ONGs, tal, etc., que secretariam comissões de educação, tal, etc., projetam o futuro da educação com o retrovisor. Uhum. Ou seja, eu olho para a estrada pelo retrovisor. E quem quiser me desafiar, pode vir, que eu tenho como provar isso, tá certo? Enquanto iniciativas que às vezes podem parecer que não tem lógica, tal, que são mais ousadas, seriam um caminho melhor. E nós não podemos imaginar, não, melhorou o nosso índice e tal. Melhorou o quê? Comparado com quem e com que velocidade? Você precisa acelerar o processo. E acelerar o processo da forma como a gente está fazendo não vai rolar. E eu não estou utilizando os meios que eu tenho para isso. Uhum. Então, por exemplo, uma das minhas propostas, que eu posso hoje falar, era eu fazer um pacto nacional educacional, tá certo? Chamar todos os governadores e falar, nós vamos montar uma rede nacional integrada para preparar professor. Preparar gestor escolar. Fundamental, né? Tá certo? E ao invés de ficar falando besteira, vamos tratar de fazer sério. E o principal ponto, Mário, a educação só vai melhorar o dia que a gente tratar da educação na origem. O que é a origem? Do 0 a 3 anos, o que os médicos chamam dos primeiros 1000 dias. Enquanto eu não tratar isso, esquece a educação. Porque isso é quando se forma toda a rede neural da criança, tal. E isso precisa entuchar proteína. Além disso, para isso acontecer, 90% das nossas estruturas familiares, de mães, tal, etc., envolvem situações onde a própria família ou a mãe não tem nenhuma noção de como isso ocorre. Então, isso é um processo, com certeza, de cunho social efetivo, onde eu tenho que analisar não só o contexto da criança, mas que destino eu dou para essa mãe. A base, né? A base. E educação e aí mesmo. Entra num ponto que uma coisa que eu sempre defendi, eu não sou especialista em educação. A família tem que estar
próxima da educação do filho. A única forma de melhorar é com a família cutucando o processo. Sim. Tá, mas o que eu te falei antes é estrutural, o que você falou antes é isso. Ou seja, qual que foi a ideia? Né? Você tem uma ideia de narrativa de ideologia no processo que a gente está vivendo hoje, que vivemos nos governos que precederam esse, tá certo? E tivemos um contexto no governo passado de que eu vou acabar com a ideologia sentado na cadeira do MEC. Maluco. A única forma de você mostrar é você mostrar na ponta que há melhoria. Porque a hora que o pai e a mãe percebem que o filho está aprendendo e está acontecendo efetivamente na ponta, é aí que você começa o processo de mudança. E você até acaba impactando, inclusive o pai, Todo a mãe. mundo. Exatamente. Nós estamos falando de qualidade de vida. Tá certo? E mesmo com esses esquemas capengas que a gente tem todos, tal, nós temos contas. Por exemplo, uma pessoa que faz MBA na FGV, ela tem um ganho efetivo de remuneração de 30% a 40% depois que ela tem o MBA completado. Isso é significativo. Sim. E a FGV teve iniciativa disso. No início, quando a FGV espalhou MBAs Brasil afora, com convênios e tal, foi muito criticada por ter as suas escolas de elite. A maioria das pessoas não tem a noção do impacto disso regionalmente. Pra você ter uma ideia, no Norte e no Nordeste era muito comum importarem gestores do Sul e do Sudeste. Depois que foi nessas parcerias que a FGV nacionalizou a presença dela, né? Com as parcerias. Tem um amigo que é até parceiro lá no ABC. Isso. Foi isso, né? Exatamente. Então, o que acontece? Eles faziam, vamos dizer, esses parceiros, os convênios, né, da FGV, eles são responsáveis para operacionalizar o curso tal, e a FGV é responsável pela parte acadêmica, tá certo? E toda a parte de gestão acadêmica. Aí o que acontece? Nessas regiões, para você ter uma ideia, os gestores são locais hoje. Em alguns estados, um diploma desse é garantia de emprego. Sim. Então, eu tinha que ter no mínimo, esse approach, nessas iniciativas, muito além de uma instituição. Tá certo? Sim. Muito além de uma instituição. Sim. E se você analisar os movimentos, é para derrotar isso. E completamente. E contra. Sim. Você falou sobre inteligência artificial e eu fiquei com uma dúvida. Hoje, por exemplo, a gente fala da FGV, mas a gente sabe também do esforço e do investimento que precisa ter para fazer uma pós-graduação, um mestrado em uma universidade tão conceituada. Com a inteligência artificial, você acha que isso vai ficar mais acessível? Não é nem inteligência artificial, Ana. Pra você ter uma ideia, a Harvard já está projetando graduações a $400 por ano. Não precisa da inteligência. Utilizando os meios que já se tem hoje. Tecnologia, né? Tecnologia. A partir daí, com a inteligência artificial, com certeza isso vai... Você empacota, vende mais, paga o custo do negócio. Né? Exatamente. Exatamente. E aí, obviamente, que tipo de aluno que eu preciso preparar para isso? E aí é o custo que você tem na educação básica. Muda, né? A gente ouve... não, mudou o papel da sala de aula. O foco tem que ser no aluno. Opa, tudo bem? Se você é professor e seu foco nunca foi o aluno, você nunca foi professor, cara. Tá certo, muito bem. Ponto. É isso aí. Tá certo? Não, o papel do professor é secundário agora, porque... Secundário, caramba. Nunca foi tão primário. Porque hoje o professor, além de tudo, ele não precisa saber tudo, obviamente, porque a maior parte do conhecimento comum está disponível. Qual o papel do professor? O professor, ele tem que transformar um aluno num pesquisador quase. Que caminhos que eu tenho que buscar? Ele nada mais ensinar a aprender, né? Ensinar a aprender e usar tudo isso como um processo de aprendizagem. Eu lembro, teve uma época que... idos de 90, início de 2000, fui convidado para dar aula numa instituição que entregava um notebook para o aluno assim que ele entrava na graduação. E eu peguei uma turma que estava no último semestre, se formando, foi o semestre que eu dei aula lá, e entrei na sala, o Bedel falou para mim, professor, desliga a internet, o acesso da internet, senão você não vai conseguir dar aula. Eu falei, caramba.
Eu vou usar a internet para a minha aula. Como eu não vou conseguir dar aula, cara? É isso. Entendeu? É isso. E usava. E aí tinha meia dúzia de patricinha que estavam discutindo. Eu estava vendo, né? Estavam vendo os vestidos que iam buscar em Nova York, porque iam casar, tal, papapá. Dane-se. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado que o resto da turma estava preocupada em quem não quer aprender, não tem aprende. algum valor. Né? Tá certo? Exato. Alguns anos você deu uma declaração que a gente tem no Brasil 11 milhões de analfabetos funcionais. Isso Não. Piorou ou melhorou? Na realidade, a gente tem 11 milhões de analfabetos. Analfabetos. Tá certo? Naquela faixa que não pode ser analfabeto mais. Tem. Analfabeto funcional, esses dados, inclusive, eu evitei de levar para um debate que eu fiz na Jovem Pan, porque eu não... Dar esse tipo de notícia não é legal. Porque isso cria um vértice negativo, né? Mas a gente tem grandes desafios, Mário, nesse sentido. É inconcebível ter 11 milhões de analfabetos no país. Tá certo? E é inconcebível as barreiras que são criadas para você fazer com que essas pessoas tenham a possibilidade de se alfabetizar. Porque, por mim, qualquer salão de paróquia deveria ser usado para isso. Concordo. Seria a função de qualquer agremiação pública deveria ter essa preocupação para que a gente possa ter uma sociedade melhor, porque a qualidade de vida reflete em tudo, em segurança, saúde, tá certo? E a gente está caminhando, é só olhar, a gente está caminhando para algumas coisas que são assustadoras. Analfabetismo funcional, Mário, é muito mais do que isso. Mas muito mais. Porque, infelizmente, as pessoas emburrecem no nosso processo educacional. Isso é meio proposital, né, Grego? Porque É o que eu te falei. Quanto melhor a educação, o cara vai ser mais crítico, vai aceitar menos as coisas erradas, vai votar melhor. É que as pessoas que dominam isso, eu tenho excelentes pessoas abaixo. E tenho mesmo. Na educação em todo lugar. Conheço a área pública com bastante profundidade. Só que elas são regidas por quem? Por esses que disputam os interesses próprios e esquecem o resto. Então vai ser muito difícil mesmo. E fora as discussões de hoje, o governo está preocupado com o que é essencial para a sociedade. Olha as discussões dos caras. Eu ia te perguntar exatamente isso. Loucura! Não estão priorizando problemas. Tá certo? Eu estou com filigranas. Então, é um projeto que vai muito além disso. Eu sinto pelos nossos filhos e netos se a gente não reverter essa situação. Eu também. Eu já vi mais até que você, tá certo? Eu acho que você é mais novo do que eu. Pouquinho só. Mas não importa. A minha geração viveu 9 décadas. Passei por tudo. Tá? Eu conheço desde os buíques antigos até esses carros voadores. Então, eu sou privilegiado no que tange ver a história para poder explicar o presente. E muitos de nós somos. Então, ouçam, tá certo? Mas quando a gente fala de governo, política pública e tudo mais, eu concordo super contigo que eu acho que tem alguns valores invertidos e automaticamente a ordem da prioridade também foi invertida. Das prioridades como estudo, como educação, mobilidade pública, transporte e tudo mais. Mas e a sociedade? Como a sociedade, eu como cidadã, o Mário, você, o que a gente pode fazer para melhorar essa circunstância, para melhorar esse cenário? A contribuição melhor seria para o todo, né? Para o todo. Sem dúvida. Então, cada um busque alguma forma de fazer. Nos fóruns que eu consigo participar, eu atribuo. Mas a melhor forma, Ana, é faça o seu. Escolha alguém e faça o seu. Sim. Então, não tem outra forma de fazer. Eu consegui fazer um projeto belíssimo pela FGV de cursos gratuitos. Vocês não têm noção do impacto que tem essas coisinhas de 2, 3 horas, 5 horas na vida das pessoas e, por outro lado, faz um marketing violento para a instituição. Sim. Então é buscar isso, né? Um dos projetos que eu tenho, infelizmente não tenho recurso próprio para isso, é intensificar isso, de distribuir conteúdo, tá certo? Em todos os níveis. Deixar quem quer aprender, né? Eu tenho funcionário que o cara nunca estudou programação, aprendeu no YouTube, na internet. Isso. E o cara vira um profissional. E direcionar isso. Então a gente tem que aproveitar esses fóruns. Então, pessoal, estudem.
O que tem de curso livre e gratuito? Coloquem na internet, cursos gratuitos. Vocês vão ter cursos das melhores universidades do mundo ofertados, brasileiras, YouTube, etc. Só tomem cuidado com algo. Esse povo que é pseudo-influenciador e pseudo-conteudista, tal, etc. Porque tem muita gente reinventando a roda sem profundidade nenhuma. Sem propriedade. Exato. Sem propriedade, sem profundidade. Tenho participado de eventos com pessoas com muita boa vontade, que a prática leva eles para algum caminho e eles esquecem que precisa aprofundar. Ouvi coisas do tipo, storytelling nasceu com o marketing digital. Acorda, rapaz. Vai estudar. Ixi, bem antes do marketing. Tá certo? Vai, Digital. tá, estuda. Não fala bobeira. Não, no meu livro eu vou lá. Olha, e talvez aí esse preciosismo nosso às vezes talvez atrapalhe, né? E o atirado se beneficia. Então toda vez que eu tenho oportunidade, eu não critico isso. Mas eu tento dizer, olha, tentem aprofundar, é importante, tal, Sim. e funciona. Mas você acredita em melhoria na educação no Brasil? Ou isso depende de uma guinada ideológica? Eu tenho certeza, a guinada ideológica faz parte desse processo. Mário, eu não tenho nada contra ninguém Sim. assumindo identidades. Tá? Inclusive eu tô querendo assumir a idade fluida, tá certo? Ok? Por que não? Se sentir com 30 de Mas novo, né? eu me sinto, cara. Eu tenho sonhos, eu sou jovem Isso de aí. cabeça, Perfeito. cuidei da minha saúde e tal. Então a minha idade é fluida, cara. É isso aí. Isso é uma carcaça de 64, mas a minha idade não é 64. E eu comprovei isso esses dias. Eu estava no centro, naquele Café do Santander que tem na Boa Vista, ou perto da Boa Vista, né? Na esquina da Boa Vista, em frente ao metrô. E eu comprei uns chocolatinhos que eu ia levar para minhas netas e comprei um chiclete. E aí tinha uma senhora japonesa do meu lado e falou, o senhor vai mastigar isso? Eu falei, vou. O senhor mastiga chiclete? Eu falei, olha, eu tenho 64, mas eu sou chicleteiro. Eu sinto com 30, né? Então, isso que você falou é o seguinte, fico indignado de ver abrir concurso público só para trans como professor de pós-graduação em universidade pública. O que o seu gênero tem a ver com a sua capacidade intelectual? Nada. Isso é lacração, né? Lacração. E é isso que a gente está vendo. Nada contra o trans, mas não é a culpa dele, né? Eu aprendi algo na minha criação de pais humildes que passaram por 2 guerras, tá certo? Guerra de verdade. Guerra né? de verdade. É. Civil grega e Segunda Guerra Mundial, passando infância e adolescência, tá certo? Pessoas simples. Minha mãe teve a 4ª série. Meu pai fez um curso técnico, mas virou marceneiro. Minha mãe trabalhou em fábrica, tal, papapá. Mas conceitos do tipo, olhe para as pessoas e respeite as pessoas do jeito que você quer ser respeitado. Isso Nunca ela falou em mulher, homem, tal. Sim. Você não pode... Não, É o ser pessoa, humano, né? ser humano. Quanto a gente não entender que existe uma raça só, que é o ser humano... Não existe raça. Acabou. Qual a sua raça? Não é. Como você eu sou se humano. vê? Como Então, enquanto tiver isso, é ideologia, cara. Você não uma acha raça que só. você não acha que isso fomenta a desigualdade? Porque se todos somos iguais, por que não, cota? Mário, eu tenho uma clareza disso. Não é só que fomenta, cria indústrias da minoria. Sim, sim. E quem aproveita são esses sacanas que montam esses processos que ficam eternamente nessa indústria, ganhando dinheiro, inclusive, Sim, sim. em cima desse processo. E usa a massa de manobra para criar esse ódio, tá certo? Que existe. Não, eu, hétero, branco, logo não vou poder nem estacionar o carro em lugar nenhum mais, porque agora vai ter vaga para trans, vaga para isso. É um absurdo, a gente fomenta a desigualdade. Isso Total, e a gente não deveria. E fora as preocupações, né? A gente fica acabando... saúde, a gente está preocupado com hormonização de... Saiu uma resolução, se não me engano, da Anvisa. Hoje eu ouvi 715, que trata de hormonização de jovens e tal. Loucura, tá certo? Então, é difícil. Então não tenho dúvida. E como eu te falei, para melhorar, não pode ser... tem que ser uma política de Estado. Não pode ter ideologia, né? Nem de um lado nem para o outro, né? Não.
Esse é o problema. O processo educacional tem que trazer a pluralidade Sim. a ponto de, num momento, você falar a favor de algo e no outro momento contra, para poder se colocar no lugar do outro. Sim. Enquanto no processo... Para que você no futuro faça escolhas conscientes. Né? Você não foi doutrinado nem para um lado nem para outro. Você vai escolher o que você quer. Criando o pensamento crítico. Isso. E o pessoal entender esse processo. Né? Agora, você vai numa universidade pública hoje, com qualquer pensamento, não precisa ser de direita, um pouco fora da esquerda, você é escorraçado de lá. Isso está tudo errado, né? Tá. Tudo errado. E perseguido, né? A gente teve até aqui um pessoal que montou um movimento chamado DPL, Docentes pela Liberdade, em função disso. Pesquisadores super sérios, tal, etc. Estou falando de pessoa que tem 8.000 citações. Não é um cara que tem 20 citações, tá certo? Perseguido numa das principais universidades desse país. É um absurdo, que isso, né? cara? É um absurdo. Loucura. Absurdo. Como é que a gente pode esperar que a educação melhore nesse então, ambiente? enquanto a gente viver narrativas, a verdade ser relativa. Até a democracia dizem que é relativa agora, né? E ter as ações que a gente está tendo na característica de governo, eu não vejo. É isso. Temos gente boa, tem gente... Por exemplo, eu posso falar mal da secretária executiva do MEC hoje? Não posso. Porque na região dela, no município, estado, eles fazem um trabalho evolutivo. Mas é aquela agulha no palheiro, tá certo? Sorte dos meninos e meninas que estão lá. Sim. Ok? Sim. E tenho vários pontos focais. Se eu pegar o PISA dos principais sistemas de ensinos particulares, escolas de elite, nosso PISA é igual ao da Estônia. Muito bom. Agora você pegar Mas a média... eu estou falando de 0,0 quanto da população. Sim. Né? Se eu pegar... Vamos lá. Eu vou educar a população em função do quê? Em função de que economia eu quero gerar no futuro. Sim. Não é isso? Sim. O que eu tenho de futuro? Sociedade, né? Não mais do que economia. Sociedade no contexto amplo. Isso. Da economia, da sociedade, que vai ser o reflexo para eu poder girar todo esse processo. E aí entra a questão da igualdade de acesso. Isso. Que plano que a gente tem para o país nesse sentido? Nem na educação, nem em área nenhuma. Tá certo? Nenhuma. É só lacração. Exatamente. Então, você vê. E analisando, vamos lá. Eu lembro muito bem quando a balança comercial nossa era sustentada pela Embraer. Aquela época... Exatamente. Pá. Tá certo? Depois o agronegócio, pau. Que plano que a gente teve de nação de depender de fertilizante de fora? Cara, ou você é burro ou você vendeu a sua nação para alguém. Quem vendeu é vocês que estão no poder, não sou eu. Isso aí. Porque não pensaram. Isso. Ia custar mais caro. Não ia, não. O custo de oportunidade é muito maior. Então isso tem que ser levado em conta. Se tivesse que bancar alguma coisa, que fosse o fertilizante. Sim. Tá certo? E assim vai. Estou dando exemplos assim, tá? Às vezes eu olho para meus netos e eu falo, eu tenho muito medo do Brasil que esse menino vai conhecer no futuro. Do mundo, na verdade. Não só o do Brasil, mundo. mas... Não, o mundo está virado. O mundo está virado. Tá muito... A gente que é dinossauro, né, cara? Nossa geração. Tá virado. A gente tinha outra esperança, né? A geopolítica vai mudar, não tenha dúvida nenhuma. Sim. Vai acontecer. Muitas coisas boas estão acontecendo, mas politicamente a gente tem... Então, a gente não podemos reclamar do que o homem evoluiu. Não. Mas evoluiu, eu digo assim, na essência de quem é ético tal, tá... Sim. Houve uma evolução, está havendo um processo muito forte de espiritualização, de consciência em torno desse processo, não tenha dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida, seja por espiritualidade ou não, nós estamos vendo uma guerra entre o bem e o mal. Tá certo? Eu tenho muito respeito a todo o sacerdócio, independente de religião, e cito com tranquilidade. Veja as atitudes do Papa hoje e 3, 4 anos atrás. Que é isso, cara? Tá certo? Então, nós estamos num momento muito crítico no contexto do que a gente vê por aí. É isso. Certo? Olha, por isso que eu falo que eu sempre gosto de conversar com o Stavros, grego, porque é difícil falar o nome dele.
porque ele é um cara inteligentíssimo, divertido. Eu tenho Tô encantada também. muita alegria de ouvir você falar, cara. E por isso que a gente já conversou muitas vezes. É fantástico. Pena que o nosso tempo está assim, mas... Infelizmente, mas é ótimo. Eu também adoro, porque dá pra gente expor. E ele gosta de falar, ele fala com propriedade. Não, é um ele fala educador com de mão paixão, cheia. né? Eu sou apaixonado por educação, né? Não vejo outra forma. O que eu herdei foi isso. Eu sou a primeira pessoa Como na é que você começou com a educação? Só para a gente terminar esse Então, papo vamos maravilhoso. lá. Essa pergunta me fizeram várias vezes. Eu sempre achei que foram as aulas particulares que eu dava quando eu tinha 17, 18 anos, aula de inglês e tal. Mas na realidade, Mário, eu estudei, eu morei fora, né? A gente migrou para a África do Sul, 8 anos e voltamos, né? Até a 4ª série eu estudei no Caetano de Campos, onde é a Secretaria de Educação hoje. Sim. E eu era um aluno, eu era muito bom aluno, mas o meu comportamento às vezes vinha escrito 0. E na realidade, eu não era uma pessoa bagunceiro e tal. O que acontecia? Eu terminava muito rápido as tarefas e não tinha o que fazer. E aí eu acabava fazendo aquelas coisas de... O que a energia... O que a energia diz que tem que ser feito. Uhum. E aí eu tive uma professora na 4ª série, que chamava Tami, uma japonesinha, que certamente tinha 1,5 m, mas eu não tenho como imaginar, porque nessa época eu tinha 10 anos, né? Então você nunca... As proporções dessa época são diferentes. E ela pediu para transferir um colega de uma outra sala para minha, que era cego. E esse meu colega sentou do meu lado e eu ditava tudo para ele, fazendo o braille dele. Que legal. Então, eu às vezes percebia que ele fazia umas expressões assim e eu perguntava, você entendeu? Ele falava, não, eu explicava. Então, eu acho que eu comecei a rir, cara. Isso virou paixão, hein? Que legal. E virei uma espécie de tutor dele, né? Guardião, mexiam com ele, bullying e tal, já descia a pancada em quem foi. Ele ia em casa, ficava impressionado. A primeira vez que ele foi em casa com a mãe dele, eu virei uma espécie de guia, né? Dele, no bom sentido da palavra. E eu lembro bem, a mãe dele levou ele para os cômodos da nossa casa, no apartamento que a gente morava. Ele só falou, aqui é a cozinha, só estendendo o braço, aqui é o quarto. E a partir daí falei, cara, esse cara é 1000 vezes mais inteligente que eu. A inteligência espacial dele e tal, etc. Então eu sempre tive, pelos valores da minha criação e até pelo respeito de ter convivido com isso. Então eu acho que começou aí. E depois eu sempre dei aula particular, dei aula de inglês. E aí, a partir daí, a minha vida efetivamente no ensino superior, comecei a palestrar na Fundação Getúlio Vargas em 87, como convidado de um projeto que eu tinha implantado com uma equipe lá na GC-Lever, na antiga GC-Lever, hoje Unilever, uma unidade de socorro, falando do Just-in-Time que a gente implantou lá, tal, etc. E a partir daí o coordenador do curso falou, eu gostei e tal, você não quer dar mais aula semestre que vem? Fui me dando mais aula ali. Em 94 eu entrei como professor aqui em São Paulo e aí foi. Depois eu virei gestor educacional e aí com o EAD eu me interessei no processo todo da educação. E aí eu comecei todo o congresso que eu ia palestrar ou participar no exterior, eu sempre chegava para os colegas e falava, como é que é o sistema de ensino de vocês? Então, estudei mais ou menos uns 38, 39 países aí, de entender como é que funciona tal, para entender como é que a gente traz o que se adequa melhor aqui e tal. Que e ter uma país visão. A gente pode usar como modelo de educação? É aí que tá, a gente tem vários exemplos, tá certo? Atitudinalmente falando, né? A gente tem, na minha opinião, o melhor exemplo de reviravolta total na educação como instrumento de ganho tal é a Coreia do Sul. Não tenha dúvida nenhuma. O coreano começou um processo e eu tive o privilégio de estar com um dos pais desse processo. No final da década de 50, início da década de 60, eles começaram um processo da seguinte forma, Mário. Se o Mário sabe bater prego, então ele vai ensinar o Stavros e a Ana a bater prego. Ok? Uhum. Depois eles partiram para a educação formal. E hoje para um processo de educação flexível. Eles preparam o cara para o século XXI como política de Estado. E não só a formação básica.
É a vida toda. Então, por exemplo, em 2015, eles instituíram uma política de Estado que até 2025, todo cidadão coreano economicamente ativo será apto para conviver na economia do conhecimento. Muito bom. Muito E bom. aí desdobra isso, tá certo? bom. Então é um belo Nós exemplo. estamos muito longe disso. Sensacional. 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 Stavros, que pena que o tempo acabou. É. Foi um prazer Eu queria imenso. só falar uma Alegria. coisa. Fala o que você quiser. Então, o pessoal fala educação à distância, né? A gente falou bastante e tal. Esqueçam esse termo. A sigla EAD, eu tive uma conversa com um amigo, ex-sócio e tal, e a gente transformou isso em educação por aproximação digital. Então percebam como isso rompe a distância. Por aproximação digital. Inverte, né? Exato. Você não tem distância, você rompe a distância. O único processo de educação à distância que a gente pode qualificar hoje seria um processo via correio, onde toda a comunicação seria física com entrega de carta para lá e para cá. Se usar e-mail, já não é mais à distância. Então não existe educação mais à distância. Aproximação digital. Isso. É a aproximação digital. Então eu queria deixar isso registrado. Sem mudar a sigla, né? EAD. EAD. Ok? Não, Educação sensacional. por Já aproximação estou Ótimo. assumindo isso para a vida. Perfeito. E que é de fato o que acontece, Eu né? tinha esquecido de falar isso Que durante a é perfeito. conversa. Não, Falei, é não sensacional. posso deixar esse registro. E a gente não Stavros. pode deixar de... Meu canal. Prazer compartilhar. enorme revê-lo e conversar com Meu. você mais uma vez. Esse cara é fantástico. Eu Não, adoro demais. ele. Estou encantada. Ele não sabe, mas eu adoro ele. Ele é Eu muito também inteligente. gosto. Obrigada Você é pela muito bom, aula muito e bom. por Nada, todo eu o também que conhecimento que agradeço você e compartilhou Pudesse aqui. ficar um dia inteiro conversando. Ah, não, mas teria assunto. Qualquer vai voltar outra, com certeza por mais favor, vezes. faço questão, podemos explorar outros assuntos. Vamos aí, explorar com é ótimo. certeza. Esse foi o Pérola Negra podcast, falando sobre educação, com um dos caras que, na minha opinião, mais entende disso no Brasil. Sensacional. Abraço, obrigado, Abraço, obrigado, gente. Stavros. Obrigado, Tchau, obrigado. tchau. Tchau.